E aí, galera, beleza? Bom, vamos finalizar aqui esta semana o nosso conteúdo. Um probleminha técnico aqui que apareceu, mas vamos finalizar essa semana o nosso conteúdo com relação à fisiologia humana, tá? Semana passada nós terminamos biofísica, essa semana nós teremos 2 aulas de fisiologia e a terceira, que seria de biofísica, eu vou dar uma revisão integrada do sistema nervoso central, tá? Ela não vai estar valendo atividade, mas para facilitar o entendimento de vocês acerca do assunto, né? Eu acho que na hora que todo ano antes da prova a gente dá uma revisão. Esse ano a gente não teve prova, mas a gente dá essa revisão e, bom, sei lá, as últimas 2 turmas pelo menos costumaram, elas pelo menos acharam que ficou mais fácil de entender o sistema nervoso todo ao mesmo tempo, funcionando, sendo mostrado ao mesmo tempo, porque não dá para fazer isso da primeira vez, a gente precisa segmentar parte a parte para especificar o funcionamento de cada uma. Agora não, agora a gente, nessa revisão, faz todo mundo, a orquestra tocando todo ao mesmo tempo, né? E aí eu vou passar essa revisão, então serão essas as 3 aulas da semana. Semana que vem, correção de atividade. Eu vou ver se eu vou entregar a atividade as notas semana que vem, eu vou ver ainda, não sei. Tá? Vocês vão ser avisados. Então vamos lá. Penúltimo tema inédito dessa semana. Sistema nervoso autônomo, galera. Nós já havíamos estudado esse sistema quando nós falamos de sistema cardiovascular, respiratório e digestivo, né? O sistema nervoso autônomo, ele corresponde a respostas nervosas involuntárias para controle dos nossos órgãos internos, tá? Então ele vai responder a alterações na homeostase, sensações nas vísceras, né, no tecido muscular liso dos órgãos, ou muscular cardíaco, no caso do coração. E aí, essa resposta nervosa do sistema autônomo, ela pode tanto inibir a atuação desses órgãos, quanto amplificar o seu trabalho, tá? Os influxos, ou seja, a informação que chega até o hipotálamo a respeito das vísceras, né? Então a informação que vai dos órgãos até o hipotálamo, elas são levadas por neurônios sensitivos autônomos, tá? Associados aos interoceptores. Interoceptores serão receptores localizados em vasos sanguíneos, alguns órgãos viscerais, alguns no músculo cardíaco, no músculo liso, que vão levar informação a respeito da acessibilidade daquele órgão para o nosso hipotálamo. E aí, no caso, a resposta para a ativação do sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático vem do hipotálamo para aquele órgão em questão. Tá? Então, detecções a respeito de alteração na pressão arterial, alteração na quantidade de elementos químicos, oxigênio, gás carbônico, ácido presente no sangue, alterações referentes a, elementos químicos, oxigenação, a quantidade de líquidos, tá, por osmorreceptores. Essas informações, elas são levadas ao hipotálamo em tempo real, e aí qualquer alteração nas concentrações, na pressão arterial ou nas concentrações de líquido, água, líquido e outros elementos presentes no sangue, oxigênio, dióxido de carbono, ácido principalmente, todas essas informações são atualizadas no hipotálamo. Se alguma dessas variáveis se alterar, o hipotálamo coordena respostas do sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático. Tá? O sistema nervoso autônomo simpático são respostas que acontecem durante estresse físico ou estresse emocional. Tá? Estresse físico, qualquer atividade que eu faça, do qual eu saia do meu estado de repouso. E aí, pessoal, peço desculpas também.
esse inferno dessa obra, eu espero que mais para frente acabe, mas tá difícil, tá mais fácil acabar a pandemia do que essa obra. Então, é um ruído aí no fundo, é uma obra aqui na frente de casa que não tem como eu mexer. Voltando. O sistema nervoso autônomo simpático ele vai ser ativado durante estresse físico ou emocional, tá? E ele é dado como a nossa resposta de luta ou fuga, tá? Essa resposta ela vai promover principalmente aumento na intensidade do trabalho do sistema cardíaco e sistema respiratório. Dessa forma, eu tenho aumento na minha vigilância, aumento na produção de energia por aumento do metabolismo, aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, vasodilatação, não só no coração, mas em toda a irrigação do sistema circulatório. E aí, no caso, toda vez que eu ativo o sistema nervoso autônomo simpático, eu promovo o aumento da atividade do coração e dos pulmões e diminuo a atividade do sistema gastrointestinal e renal, tá? O sistema nervoso autônomo parasimpático, por sua vez, faz a resposta inversa. É a divisão do repouso ou da digestão. Esse sistema ele tem por função nos auxiliar na nossa reposição energética, na nossa reposição de nutrientes, tá? Então eles vão atuar no restabelecimento de energia corporal durante o repouso, depois da alimentação. E aí, no caso, ele vai atuar para restabelecimento dos nossos estoques energéticos. Então, o sistema cardiovascular e respiratório vai passar a trabalhar menos, e aí o sistema gastrointestinal e o sistema renal vão trabalhar mais, tá? Então, o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ser utilizado para nossa produção e gasto de energia, e o sistema nervoso autônomo parasimpático durante o nosso repouso e reposição dos estoques energéticos. A liberação de neurotransmissores do sistema nervoso autônomo simpático pode acontecer por neurônios simpáticos, que vão liberar epinefrina e norepinefrina, ou pela secreção de epinefrina e norepinefrina pela glândula suprarrenal, tá? Na região medular da minha glândula, essa parte mais interna da minha glândula. Então, estímulos simpáticos provenientes da minha medula, eles podem estimular a secreção de norepinefrina e epinefrina, que são os neurotransmissores que estimulam a resposta simpática, pela medula da glândula suprarrenal, ou através de neurônios simpáticos pós-ganglionares, tá? Um neurônio com o outro, eles conversam utilizando acetilcolina, mas o neurônio final vai secretar norepinefrina e epinefrina. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai conversar todo utilizando acetilcolina, tá? Então, o neurônio parasimpático pós-ganglionar, ao invés de secretar epinefrina e norepinefrina, assim como acontece com o simpático, ele vai secretar a acetilcolina. Tá? A acetilcolina é aquele neurotransmissor utilizado na sinapse entre células nervosas. No sistema nervoso autônomo parasimpático, ele estimula a maior resposta do sistema digestivo e renal e inibe a atuação do sistema cardiovascular e respiratório. No sistema nervoso simpático é o inverso. A norepinefrina e epinefrina estimulam o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e diminuem a atuação do sistema gastrointestinal e sistema renal. Bom, os receptores do sistema nervoso autônomo simpático serão os receptores colinérgicos e os neurotransmissores são a epinefrina e norepinefrina. Ou adrenalina e noradrenalina, tá? É norepinefrina e epinefrina ou noradrenalina e adrenalina. Já no sistema nervoso parasimpático, os receptores adrenérgicos que vão receber acetilcolina, tá? Bom,
Então, a resposta o equilíbrio da resposta do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático corresponde ao que nós chamamos de tônus autônomo. Tá? Então, da mesma forma que eu tenho o tônus muscular, aquela tensão prévia antes de fazer uma contração ou de fazer um relaxamento muscular, eu tenho também um tônus autônomo, que é o balanço das respostas do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático sobre as nossas vísceras, seja para estimular ou para inibir, dependendo da região que eu for atuar. Então, o hipotálamo, para a regulação desse tônus e para atender às demandas de regulação da homeostase, ele pode, ao mesmo tempo, estimular mais um sistema e inibir o outro. Então, ele pode estimular mais o simpático e inibir o parasimpático. Se eu estiver fazendo, por exemplo, atividade física, ou se eu estiver tenso por causa da prova. E aí, depois do almoço, que eu estou fazendo a digestão e dá aquele sono para a gente cochilar gostoso depois do almoço, o sistema parasimpático, o hipotálamo reduz a resposta dele e o sistema simpático, o hipotálamo reduz a resposta do sistema simpático e o parasimpático, ele aumenta a atuação do parasimpático. Por quê? Depois do almoço eu vou restabelecer as minhas energias. Determinadas estruturas, elas vão atuar, elas podem atuar com inervação simpática e parasimpática, e determinadas estruturas, elas só têm a estimulação simpática. Tá? Então, se eu quiser estimular essa estrutura, eu libero adrenalina e noradrenalina pelos neurônios sensitivos simpáticos. E se eu quiser inibir, já que eu não tenho o sistema nervoso autônomo parasimpático para contrapor, eu inibo a secreção de noradrenalina e adrenalina. Tá? Então vamos lá, resposta simpática, como eu já falei, ela acontece durante estresse emocional ou físico, ela vai favorecer uma maior produção de energia durante a atividade física, ou numa situação em que eu esteja estressado, que eu esteja tenso, que eu esteja preocupado, que eu esteja ansioso. Só que assim, ela estimula o metabolismo de gordura, de carboidrato para a produção de ATP e o gasto de ATP, só que ela reduz o armazenamento de energia, porque, óbvio, ela está gastando, né? Os efeitos da estimulação simpática duram mais do que da estimulação parasimpática. E aí tem alguns fatores que podem favorecer essa resposta mais duradoura do sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático ativa diversos tecidos ao mesmo tempo, simultaneamente. A norepinefrina, ela tem um efeito maior sobre a sinapse, ela tem um efeito mais prolongado sobre a sinapse. A epinefrina e a norepinefrina, que são secretadas no sangue, elas têm um efeito maior e mais intenso do que a epinefrina e a norepinefrina liberadas diretamente dos neurônios pós-ganglionares. O que isso quer dizer? Aqui, neurônio pós-ganglionar, vocês vão ver isso melhor com a Lilian, mas em determinados trechos do sistema nervoso periférico eu tenho estruturas chamadas gânglios, e aqui eu estou falando de gânglios autônomos. E aí pós-ganglionar é o neurônio que sai desse gânglio até o meu sistema nervoso. É um componente do sistema nervoso periférico. Essa epinefrina e norepinefrina que sai da medula da glândula suprarrenal, ela tem um efeito mais forte e mais intenso, né, prolongando a resposta simpática em relação a essa epinefrina e norepinefrina liberada diretamente dos neurônios sensitivos, né? Deixa eu ver o que eu tinha mais para falar.
norepinefrina e epinefrina é a mesma coisa que adrenalina e noradrenalina, tá? Então, como você vê muito as duas definições nos artigos, então a gente pode utilizar as duas sem problema, para não gerar confusão. Então, o sistema nervoso autônomo simpático vai nos promover maior resposta cardíaca e respiratória para maior produção e gasto de ATP em situações de estresse físico ou emocional. Já as respostas parasimpáticas elas vão atuar durante a nossa restauração energética, ou seja, durante a nossa digestão e durante o nosso repouso. Tá? Então eu vou ter uma maior atuação sobre o sistema gastrointestinal e renal, dessa vez. Durante o exercício, o predomínio do tônus autônomo é sobre o sistema nervoso autônomo simpático. Depois do exercício, esse predomínio se inverte. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele atua na reposição energética. Tá? As respostas parasimpáticas mais estimuladas, né, durante esse período, assim como o sistema simpático estimula vasodilatação, aumento da frequência cardíaca e respiratória, as respostas parasimpáticas vão estimular maior salivação, lacrimação, digestão e defecação, e aqui falando só do sistema digestivo, e maior micção, falando do sistema renal, para troca de líquidos corporais e manutenção da nossa homeostase. Então, o sistema nervoso autônomo simpático vai atuar mais no nosso repouso, de modo a restabelecer as nossas energias, nossos estoques energéticos, atuando principalmente sobre o sistema gastrointestinal e renal. E as principais respostas que esse sistema gera são salivação, lacrimação, micção, a digestão e defecação do nosso alimento, que aí passou a ser bolo fecal. Aqui é só para a gente poder ter como exemplo os órgãos, qual tipo de sistema que eu estou falando, se é sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, e o respectivo efeito, né? Bom, e aí como eu falei anteriormente, o hipotálamo faz o controle integrado do sistema do tônus autônomo, do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O hipotálamo recebe toda a informação proveniente de neurônios sensitivos localizados nos órgãos, nos vasos, no próprio sistema nervoso autônomo. E aí, por exemplo, são os barorreceptores, quimiorreceptores, osmorreceptores, tá? E aí eles mandam respostas para o tronco encefálico, que são para centros controladores da respiração e dos batimentos cardíacos, do funcionamento do coração, ou eles mandam informação para a medula espinhal justamente para estimular o sistema que precisa ser estimulado. Se eu preciso estimular o sistema nervoso autônomo simpático para aumentar a função cardíaca e pulmonar, eu vou estimular os centros de controle da respiração e controle cardiovascular no tronco encefálico. Tá? Eu vou estimular diretamente o tronco encefálico. Se eu preciso atuar no sistema nervoso autônomo parasimpático, então eu vou mandar estímulos direto para a medula espinhal, e aí da medula espinhal saem as raízes nervosas que vão fazer a inervação visceral do sistema digestivo e do sistema renal. As regiões lateral e posterior do hipotálamo são as regiões responsáveis por enviar o estímulo simpático, e a região anterior e medial do hipotálamo enviam o estímulo parasimpático no meu corpo. Tá? Por fim, galera, a questão do reflexo autônomo. Tá? Reflexo autônomo ou autonômico são respostas que ocorrem por impulsos nervosos
para regulação do meu tônus autônomo. E essa resposta ela vai acontecer semelhante aos arcos reflexos que nós estudamos anteriormente, tá? Por isso que eu chamo de arco reflexo autônomo, tá? Nós estudamos os arcos reflexos anteriores, arcos reflexos motores. Agora nós vamos ver os arcos reflexos autônomos, que vão dar o reflexo autônomo. Então, toda alteração de homeostase, um aumento da necessidade de fluxo sanguíneo, de troca gasosa, de nutrientes nos músculos, ou um aumento ou uma redução no estoque energético, geram respostas reflexas sobre os nossos órgãos. Então, se eu começar a correr de maneira reflexa, eu estimulo o sistema nervoso autônomo simpático a aumentar a função cardíaca e pulmonar. Se depois que eu for almoçar der aquele soninho gostoso, eu quiser dar uma cochilada, de maneira reflexa, eu estimulo o sistema nervoso autônomo parasimpático para fazer a minha digestão alimentar, para fazer a minha filtragem de líquidos do meu corpo, atuando sobre o sistema gastrointestinal e sistema renal. Tá? E esse reflexo ele vai ter 5 componentes, cinco componentes, assim como eu tinha no arco reflexo motor. Tá? O arco reflexo autônomo, mesmos componentes. Receptor, neurônio sensitivo, centro de integração, neurônio motor e efetor. Tá? Só uma correção que eu faço aqui, pessoal, que eu acabei falando naquela hora, passou. Esse neurônio aqui, ó, que sai da medula, libera norepinefrina ou acetilcolina, é um neurônio motor também, tá? Ele não é um motoneurônio assim como no músculo, ele é um motoneurônio autônomo, um motoneurônio que atua sobre as vísceras, mas é um neurônio motor. Então, os nossos órgãos internos, eles têm um sistema muito semelhante à nossa sensibilidade e motricidade estudada anteriormente. Sensibilidade cutânea e motricidade do músculo esquelético, tá? Então eu tenho neurônios sensitivos que levam a informação até o hipotálamo e o hipotálamo responde através de motoneurônios de maneira autônoma sobre os nossos órgãos, tá? A diferença é, a minha resposta motora aqui, ela é uma resposta voluntária, é uma resposta que eu faço porque eu quero, e a resposta autônoma, ela é involuntária, ela acontece independente da minha vontade. Então, mesmo esquema, eu tenho um receptor, e aqui eu peguei o exemplo do coração, eu tenho um receptor, que no caso são os baroreceptores, e o baroreceptor ele vai detectar alteração na pressão dentro do vaso. Se a pressão aumenta, eu vou ter um neurônio sensitivo, nesse caso, nervo glossofaríngeo, levando informação até o meu centro cardiovascular. Essa informação, ela passa pelo saco. Ela chega até o hipotálamo sabe o que está acontecendo, mas a resposta sensitiva, ela acontece de maneira reflexa. Então, o meu centro cardiovascular vai fazer às vezes de interoceptor. No caso, o termo mais correto é centro de integração, tá? Enquanto lá eu tinha um interneurônio, aqui o centro cardiovascular no bulbo, no nosso tronco, é quem vai fazer esse papel de integração da informação. A resposta sensitiva, certo? A resposta sensitiva, ela automaticamente é repassada para um motoneurônio e esse motoneurônio vai estimular o meu coração da maneira necessária. Se eu tiver uma redução na pressão arterial, eu vou ter um estímulo simpático. E se eu tiver um aumento da minha pressão além do normal,
eu vou ter um estímulo parasimpático, tá? Então a resposta aqui do bulbo raquidiano é uma resposta parasimpática, e se a resposta vier da medula, é uma resposta simpática, tá? Então aqui no coração também eu tenho duas regiões distintas por onde vem a minha resposta, por onde vem os motoneurônios. O motoneurônio que dá a resposta parasimpática é do nervo vago, é o 10º nervo craniano, se eu não me engano. E depois eu vou ter um outro motoneurônio que vai dar a minha resposta simpática. E esse motoneurônio ele vai vir da minha medula. Beleza? Era essa aula que eu tinha para dar hoje, galera. Estou à disposição, vocês sabem onde me procurar. Qualquer dúvida, é só dar um toque. Beleza? Abração, é nóis. Falou.